alunos. Eu sou José Raimundo, professor de Geografia, e hoje estou aqui com mais um tema da geografia dito geografia econômica, ou também geografia humana, que é a Revolução Técnico-Científica Informacional. E aí vocês estão vendo aí a questão da origem, ou de quando começou essa revolução. Ela é uma continuação da Revolução Industrial, mas numa fase que ela vai estar abrangendo a terceira e a quarta Revolução Industrial. Mas não há consenso de quando ela começou mesmo, do ano. Acredita-se que ela se deu a partir dos meados do século XX. Mas muitos dizem que a Revolução Técnico-Científica iniciou-se com o final da Segunda Guerra Mundial, e aí tem seus argumentos. Outros dizem que não. A Revolução Técnico-Científica ocorreu a partir da década de 70 do século XX. São os dois pontos que ainda não há consenso. Mas o importante é compreender o que é a Revolução Técnico-Científica Informacional. Certo? É um processo em que ocorrem os avanços técnicos no contexto de um sistema de informação. É quando ocorre o desenvolvimento de um sistema que dá velocidade à informação. É a difusão dos aparelhos eletrônicos, como por exemplo a televisão, inicialmente a televisão, que era já uma continuação do rádio e da internet. E uma maior evolução do sistema de transporte. O transporte tornou-se mais ágil. Aí embaixo vocês estão vendo aí uma definição do que vem a ser a globalização. Não dá para se falar de revolução técnico-científica informacional sem abordar a questão da globalização. Essa revolução só ocorreu porque ocorreu uma nova globalização, né? É importante considerar que a globalização, ela iniciou mesmo a nível de mundo há 5 séculos atrás. Final do século XV e século XVI. Mas ela se intensificou no século XX, nos últimos 50 anos, a partir da metade do século XX. E aí, continuando, nas últimas décadas do século XX, iniciou-se uma nova etapa na expansão capitalista, a terceira revolução industrial ou revolução técnico-científica, que está relacionada principalmente a. É importante lembrar que essa revolução técnico-científica, ela está a serviço não da humanidade, mas de um sistema econômico. Ela sempre esteve a serviço da expansão capitalista, mesmo porque ela precisa de financiamento. E só esse capitalismo que pode fazer esse financiamento. E aí vamos ter o que deve ser considerado: desenvolvimento de novas tecnologias de informação, computadores, robôs, satélites de comunicação, internet, entre outros. Descoberta científica, aplicada na melhoria dos processos de criação de novos produtos e serviços. Aqui entra o papel da biotecnologia. Influência da informática na vida cotidiana, agilizando todas as atividades, como a dos serviços bancários, do comércio, das escolas, entre outras. O uso de fontes de energia menos poluidoras, como energia eólica, biocombustível, energia solar. Até a questão da energia, que surgiu lá na primeira Revolução Industrial, com carvão, mineral, depois passa para o petróleo, para a energia nuclear. Agora se fala em energia menos poluidora. Máquinas de avançada tecnologia, que podem realizar atividades antes de ser, que antes era desenvolvido por um grande número de pessoas. Diminuição de emprego na indústria e na agropecuária. É importante que a revolução técnico-científica ela diminui a quantidade de emprego na indústria tradicional e na agropecuária. Por quê? Porque ela automatiza. A agropecuária não deixou de existir, mas a agropecuária hoje está automatizada. E a indústria também. Hoje, um pecuarista, ele não contrata mais um profissional para tirar o leite da vaca, mas sim ele contrata uma ordenadeira que faça esse serviço por 4, 5 pessoas ao mesmo tempo.
Desenvolvimento de novas áreas profissionais não ligadas diretamente à produção de engenharia, não ligadas diretamente à produção, engenharias de materiais, ciência da computação, gestão ambiental, entre outros. Bom, ao mesmo tempo que essa revolução causou desemprego, ela ofereceu, ela possibilitou o surgimento de novas áreas profissionais. Só que áreas profissionais especializadas. É importante enfatizar isso. E isso tornou um problema para os países que não investiram em educação. Porque eles tornaram necessário essa atividade, mas não tem uma população com IDH que possa responder essa realidade. Desenvolvimento de setor de serviço, e aqui assim, o segmento econômico que mais cresceu foi o setor de serviço. Hoje nós temos serviço para tudo, o delivery, o serviço de aplicativo, que modificou a forma o trabalho dos taxistas, o próprio serviço bancário, a forma que ele modificou. Temos os agentes de viagem. É importante também considerar se as redes, e aí quando eu falo de rede, eu falo de comunicação e transporte, e as mercadorias, os fluxos. Com a evolução tecnológica, os lugares e as pessoas se relacionam e se entregam através de redes e fluxos. Mercadorias produzidas em um país podem ser consumidas no mundo inteiro. Acabou-se o país economicamente isolado. Esse país não existe mais nenhum país economicamente isolado. Nem mesmo a Coreia do Norte. É importante lembrar disso. A Coreia do Norte ela é isolada em relação ao mundo ocidental, mas ela tem uma integração com a China. As pessoas podem viajar de um lugar para outro muito distante, em poucas horas. Aí que é a evolução do transporte. Informações e ideias podem ser transmitidas ao mesmo tempo em todo o globo pelos meios de comunicação e pela internet. Os meios de comunicação se tornaram o acesso à informação em tempo real. Claro, nem todas as pessoas têm acesso pleno a essa informação, porque a internet não chega diretamente a todas as pessoas, mas indiretamente ela chega. Outro item que é importante, transporte e comunicação. Isso aqui ele não está dissociado do item anterior, mas ele é importante. Os custos com o transporte e comunicação diminuíram muito com o avanço tecnológico. Por que a evolução do transporte diminuiu a despesa? É porque, pegamos o exemplo, um caminhoneiro que tem um veículo mais ágil, que antes só fazia o transporte de uma carga em 10 dias e passa a fazer em 5, ele baixa o custo. Ele vai poder cobrar mais barato pelo frete, porque o custo ficou menor. Certo? Os fluxos, lembra que é a questão das centrais de distribuições. Essas articulações entre rede possibilitaram maior expansão das empresas para outros lugares e ramos, alcançando mais consumidores. Isso é importante também. Hoje, uma empresa como, por exemplo, a Amazon, estou aqui portuguesando, a Amazon, ela vende livros para o mundo inteiro, não importa o lugar. Ela comercializa de forma global. No espaço mundial, as distâncias encurtam e as fronteiras podem ser ultrapassadas. Vamos lembrar que esse encurtamento desse espaço mundial, ele não é físico, ele é de dinâmica, ele é de economia. No capitalismo global, as trocas comerciais podem envolver o mundo todo. Aqui, o próximo aqui. Bom, não acho que a globalização só envolve só pessoas e transporte ou mercadorias. Ela se apropria também do pensamento, das nossas ideias. Nossas ideias têm valor, nosso pensamento tem valor, o nosso comportamento tem valor. E aí vocês veem uma reflexão de um filósofo alemão que ele contestou uma ideia no passado que a expansão das comunicações mundiais haveria uma formação de uma cultura popular, planetária, harmoniosa, a ideia de aldeia global. Certo? Nós não temos essa indústria cultural, ela não é
é democrática. Ela afeta todos, mas ela não é democrática. Ela tem comportamento diferente para pessoas com condições diferentes. Para ele, a expansão da produção industrial, somada ao crescimento da produção industrial, somada ao crescimento da produção cultural e da propaganda, estaria vinculado à criação de uma indústria cultural, juntar indústria e propaganda, cuja principal estratégia seria criar e desenvolver, veicular por meio da televisão, rádio, cinema, artes, livros, revistas, propaganda, o estilo de vida consumista, além de formar novos padrões culturais ligados aos hábitos do consumo. Aqui tem uma série de coisas a ser consideradas, série de fatos a ser considerados. Por exemplo, o que o cinema nos impõe. Vocês observam que quando um filme é lançado, em pouco tempo, uma série de produtos relativos àquele filme, bonequinho, brinquedo, são lançados. Então, essa é a indústria cultural associada à indústria, ao processo industrial. É propaganda e indústria junto. A própria criação de padrões culturais. A moda é um item que contribui muito para a indústria cultural. Aqui vamos chegar ao consumismo, é claro, que é o que vocês estão vendo agora. Consumismo é a indústria cultural. A indústria cultural busca por meio da propaganda, estimular o desejo de consumir os chamados artigos da moda. A indústria cultural, como ela precisa e ela tem essa necessidade, ela incentiva, através da propaganda, o desejo de consumo. E ela cria a ideia de produtos obsoletos. Ela sempre lança um novo recurso, que às vezes o consumidor nem vai usar aquele recurso, mas ela lança para que as pessoas sintam a necessidade de comprar. Com cada fase da globalização é marcada por uma onda de inovação tecnológica. Contudo, essas inovações não atingem o planeta igualmente, que por razões econômicas, possibilidade de acesso e consumo, novos produtos, quer por razões culturais. Indústria cultural e revolução tecnologia não é democrática, não é justa para todo mundo. A possibilidade de acesso a produtos inovadores por um europeu, um africano e um latino-americano são totalmente diferentes. Aí tem uma questão no final aí que vocês estão vendo, a grande questão no mundo globalizado no que diz respeito à cultura. Aí vem uma pergunta: em que medida um mundo globalizado é capaz de respeitar e preservar costumes e culturas locais, sem alterar ou eliminar? A indústria cultural, ela tende a modificar. No mínimo, se ela não eliminar, ela modifica uma cultura local. Quando ela não modifica, ela seleciona. Bom, talvez aqui seja um dos últimos itens. A sociedade do consumo, gente. Como a sociedade, depois da indústria cultural, como é que a sociedade fica? E aí vocês estão vendo aí. O debate sobre a globalização é a formação de uma sociedade de consumo na qual as culturas nacionais e locais são niveladas a partir de padrões mundiais de comportamento e vivência, passa atualmente por uma fase crítica. Nós vivemos uma série de problemas de ordem social no mundo em função dessa nova sociedade, uma sociedade que temos, que é a sociedade do consumismo, o consumo que discamos do consumismo. A sociedade do consumo caracteriza pelo estilo de vida de consumismo em massa de bens, produtos e serviços. Os produtos são massificados, produzidos em grande escala, feitos em mesmos padrões e consumidos no mundo inteiro. Isso aqui tem uma situação que reflete muito quando vê um jovem que ele faz o maior escândalo numa loja, vale com uma criança também, que ele quer um produto de inovação tecnológica, geralmente mais caro, que a família não tem condição de bancar, mas ele também não sabe que não vai servir para muita coisa. Isso é sociedade de consumo. A propaganda intensa dissemina e promove esse estilo de vida. Alguns autores
costumo defender que o processo de globalização alterou os costumes no mundo inteiro. Eu creio sim que a globalização, ela não tem jeito, ela é modificadora, ela é transformadora, ela transforma a vida das pessoas, ela modifica. Também não estou nem fazendo uma campanha contra a globalização, mas uma reflexão para que possamos enfrentar uma globalização sem nos agredir. Bom, gente, basicamente é isso. Estão aqui as fontes, da onde o material foi pesquisado. O mais eu tenho que eu tenho é agradecer a paciência de vocês, a compreensão. Eu peço a todos, como eu peço a qualquer um, sempre ler mais sobre esse tema. As informações elas não terminam por aqui, por si só. Outras fontes devem ser consideradas, livros, vídeos, entrevistas, até mesmo uma conversa com alguém que tenha formação na área. É importante. E o mais, meu abraço a todos. Obrigado.